Boa tarde, alunos do nono ano. Good afternoon, students of the ninth year. I'm Ed, professor Ed. I'll be your English teacher today. Serei seu professor de inglês hoje. With me, I have here Antônia. Hello, Antônia. Hi, Ed. Acho que eu tô na aula errada, hein? Não era matemática agora? Não, Antônia hoje virou, virou a moderadora do Spider Jonas, né? Isso, fui Então, moderadora do Homem-Aranha. do Miranha, do Miranha da matemática, né? Então daqui a pouco você vai falar de equações aí, Antônia. Não posso confundir a aula. É isso aí. Então, olha só, a gente vai falar a aula de hoje. Então, antes da gente começar a falar da aula de hoje, falar um pouquinho aí da enquete que o pessoal respondeu, né? O pessoal falou que gostaria de realizar o experimento e que avisasse os professores nas redes sociais, né? E aí, a gente sempre fala toda a aula, né? Que vocês podem colocar lá a hashtag e a gente sempre acompanha, a gente dá aquela stalkeada básica, né? Procura lá na hashtag que vocês estão escrevendo aí, né? A gente não acha só meme, a gente acha muita coisa legal. Por exemplo, a professora, o arroba dela é Nath Pivati, os alunos dela, o Arthur Kenji, Futati, acho que é Futati, o Leonardo Henrique e a Natália Barbosa, da Escola Estadual Dona Genoveva Junqueira, eles fizeram o tornado na garrafa, ficou muito legal. Tornado ou Maelstrom, ou, daí depende aí do termo aí que a gente está usando, né? O pessoal está pedindo aí para mudar de assunto o tema, a gente vai usar o tema até a gente terminar aí o caderno do aluno, né, que é o material que vocês têm. Então aí depois a gente pode trabalhar outro tema no quarto bimestre, né? A gente tem só mais 2 aulas desse assunto, depois a gente vai mudar o tema, tá? Tem um professor que falou que a gente que deveria fazer o experimento aqui, mas a ideia é que os alunos façam experimentos, que a gente quer que os alunos sejam ativos, né? A gente quer que os alunos sejam os protagonistas, né? Não o professor fazer a experiência, né? Então, é uma questão do aprendizado, né? Vocês montarem, vocês fazerem seus relatórios, esse o objetivo, né? A gente pediu, ao mesmo tempo que tem gente pedindo para melhorar o gráfico, né? Melhorar a resolução das imagens, tem gente pedindo para não adaptar o caderno do aluno. Só que se a gente não adaptar o caderno do aluno, vocês não vão conseguir enxergar na tela. E então, a gente está fazendo isso porque a solução é melhor, até porque na escola, né, vocês teriam aí 2 aulas de inglês, a gente tem uma só, então a gente tem que adaptar até a questão do tempo também, né? O pessoal pediu para falar mais devagar, então vou tentar falar mais devagar, mas eu estou sempre preocupado com o tempo de aula também, gente. O tempo, por isso mesmo, o tempo de chat, a gente não pode deixar mais de 2, 3 minutos, porque senão a aula vai perder o foco aí, né? E é isso. E aí teve um aluno que ele pediu como montar um robô, né? Aí é muita ambição aqui pra gente, aqui a gente não vai conseguir, porque a aula ainda é de inglês. Mas aí vocês podem conversar ainda com o professor de tecnologia, se vocês quiserem montar o robô e mandar pra gente aí, a gente coloca aqui, tenta colocar na aula. Matemática, um professor na escola fez um projeto de um robô, né? E eles montaram, né? Dá para trabalhar o guia de instruções, né? Sim, Faz um projeto interdisciplinar. dá para fazer o projeto, né? Mas aqui a gente ainda não tem tanto tempo assim para fazer isso, né? Mas a ideia é legal, é bem legal, mas a gente não vai conseguir fazer aqui nessa aula, né? Mas aí a gente pode ver aí com o professor de tecnologia. Vamos falar então agora dos materiais da aula de hoje, vocês aí têm na tela. Vocês vão precisar do caderno do aluno, a gente vai trabalhar a página 38, as atividades 6 e 7, mas elas estão adaptadas, e aí tem aí na tela o link para vocês fazerem o download do caderno do aluno se você não tiver ainda, certo? Vamos falar das habilidades da aula de hoje, Antônia? Claro. Você pode ler, por favor? Sim. Habilidade 01. Uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Habilidade 09. Compartilhar com os colegas a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista, definidos com ética e respeito. Habilidade 13. Reconhecer nos novos gêneros digitais, blogs, mensagens instantâneas, tweets, entre outros, novas formas de escrita, abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros, na constituição das mensagens. Muito obrigado, Antônia. Vocês viram o título aí da aula? O título da aula é Can a potato generate electricity? Vocês acham que uma batata consegue gerar energia, né?
Até a pergunta de hoje, vão pensando aí para a gente, até o final da aula, a gente vai responder isso, né? E aí a gente também vai ter aí, se vocês quiserem relembrar desse assunto, a gente falou lá no dia 7, procura lá no repositório de aulas, tem também no YouTube, você tem a aula, a gente não vai exibir a aula de novo, lógico, né? Mas tem a aula que a gente começou a falar desse assunto, que a gente está falando do vocabulário aí, sobre eletricidade, sobre energia. Então, muitas coisas que a gente vai ver nessa aula de hoje é o vocabulário, vamos ver se vocês lembram aí das aulas passadas, certo? E aí a gente tem aqui a atividade 8 do caderno do aluno, né? Só que a gente vai ampliar, vai adaptar aqui, né? Porque senão vai estar muito pequenininho para vocês enxergarem, né? Então a gente vai mudar um pouquinho aqui os textos. Então, aí foi a leitura rápida aí, então, mas vamos trabalhar esse texto que está aqui. E aí, quem tiver o caderno vai poder colar agora no primeiro exercício. A gente vai ter um exercício aí que tem um texto, vamos para o próximo slide rapidinho, antes que o pessoal pega a cola, o diretor, isso. Olha só, tá bem simples, agora você tem essas palavras em cima, e o enunciado está falando, complete the text below with the missing words. Complete o texto abaixo com as palavras que foram esquecidas, deixadas em branco. Isso, as palavras faltantes, né? Então, aí, enquanto vocês vão ter aí 2 minutinhos para responder, a gente vai fazer a leitura, e aí, terminando a leitura, vocês terminam de completar. Coloca no chat todas de uma vez, para assim facilitar o trabalho da nossa querida moderadora, tá? Então, vamos lá. A gente vai dar um tempinho para vocês, depois a gente vai ler, porque senão vai ficar faltando as palavras, lógico. Então, vamos dar 2 minutinhos e a gente já volta. Voltamos. E aí, professor Antônio, o que o pessoal está respondendo? Muitas respostas. O Vitor respondeu 1 as, 2 secondary, 3 used, 4 light e 5 about. A maioria respondeu a mesma coisa, Ed, a mesma sequência de respostas. Muito bem, você vê que o pessoal está bem craque, né, Antônia? Vamos ver a resposta na tela, a gente vai fazer a leitura e a tradução agora para vocês. Vamos lá. As you studied in the last bimester, Como você estudou no bimestre passado, pode ser bimester também, né? Electricity is a secondary source of energy a eletricidade é uma fonte de energia secundária used to charge up many things. usada para Carregar. dar eletricidade para muitas coisas, fornecer eletricidade para muitas coisas. Ou charge up você pode traduzir também como carregar, né? Such as, tais como smartphones, televisions, televisões and light bulbs. e lâmpadas. Let's remember a few things about electrical energy. Vamos lembrar algumas coisas sobre energia elétrica. Então, olha só, vocês viram aí essa palavra as aqui, que é como, né?
Lembra que a gente está vendo a habilidade para falar sobre argumento? O que a gente usa para argumento? Tá? Então, as aqui, ele está jogando argumento para você. Ó. Como você estudou no último bimestre, então você jogou aqui para o aluno. Ó, você já estudou isso. A gente faz isso quando você quiser fazer um argumento, e aí você faz com que o seu leitor esteja envolvido. Olha só, você sabe disso. Então você faz com que o seu leitor se envolva aqui no texto. Para citar exemplo, a gente usa aqui esse such as aqui, que é tais como, né? Então você usa aqui para dar um exemplo. Então também é uma estratégia argumentativa. Vocês estão vendo, a gente está falando sobre tecnologia, mas a gente está usando estratégia de argumentação aqui para quando vocês forem escrever seus textos. Isso a gente usa sempre, tanto português e inglês, né, Antônia? Sim, é uma forma de mostrar que o aluno já tem o domínio da língua, né? Sim. Então, é isso aqui. Então, vocês viram aí que são algumas estratégias de argumentação que a gente vê aí quando a gente trabalha os nossos textos, certo? Agora a gente vai testar um pouquinho aí como é que está o vocabulário de vocês para ler enunciados curtos. Então, na tela vocês têm aí um exercício bem simplesinho para você responder verdadeiro ou falso, só que você não vai escrever F e V, hein? É true para verdadeiro e F para falso. Então, toma cuidado aí. E aí vocês têm agora também 1 minuto e meio para vocês colocarem no chat. Coloquem todas de uma vez. Enquanto vocês estão respondendo, agora sim a gente vai fazer a leitura, mas não vamos fazer a tradução, certo? Enquanto vocês vão ouvindo, a gente vai, a leitura, vão já respondendo, coloquem todas de uma vez e já coloquem. Então a primeira frase está falando, a gente não vai traduzir ainda, hein? Solar energy is a non-renewable source of energy. Number 2, hydropower is a renewable source of energy. Number 3, natural gas can be used to generate electrical energy. Number 4, wind is one of the natural sources of energy that can be converted into electrical energy. Number 5, geothermal energy is a secondary source of energy. Number 6, nuclear power is a primary source of energy. Então, agora vocês têm 1 minutinho e meio para responder e a gente já volta. Voltamos. Vocês perceberam que esse texto, ele, apesar de ter um vocabulário meio rebuscado, ele está só trabalhando no verbo to be, né, Antônia? É verdade. Só tem verbo to be aqui, né? O que eles estão respondendo, Antônia? Não tem uma unanimidade nas respostas, mas o Guilherme respondeu 1, false, 2, true, 3, true, 4, false, 5, false, 6, true. Agora, o Pedro, a Ana Correia responderam F, V e F. Então, olha só. Então, o primeiro foi o Pedro. Pedro. O Pedro, ele quase acertou tudo, hein? Se fosse uma prova, ele tinha tirado uns 8,5 aí. Vamos ver na tela a resposta e a gente vai fazer a tradução para vocês. Olha só. Solar energy is a non-renewable source of energy.
A energia solar não é uma fonte de energia renovável. Isso. Ou você tá, na verdade, a definição está lá, non-renewable. Então é não renovável. Non, esse non aqui, que é o não. Aí você tem a palavra new, que aí você tem o new, que é o novo. Aí eu risquei aqui a palavra em cima, vou colocar new aqui. New é novo. Renewable, renovável. Renewable, renovável. Non-renewable, renovável. Então, essa palavra, ela, na verdade, ela só tem tamanho, né? Porque ela só tem tamanho aqui. Porque se você parar para pensar, se você cortar a palavra, isso aí é uma estratégia legal que vocês podem fazer. Quando você não sabe o que a palavra quer dizer, você corta a palavra, que aí você consegue chegar no significado. Vamos para a segunda aí, ó. Hydropower is a renewable source of energy. A energia hidrelétrica é uma fonte de energia renovável. Então, olha de novo, ó. New, renewable, renewable. Então, você consegue aí cortar a palavra para você saber o que ela quer dizer. A terceira, natural gas can be used to generate electrical energy. O gás natural pode ser usado para gerar energia elétrica. Olha, mesmo a 3, ó, você tem o verbo to be aqui, o verbo be, na verdade, né? Porque não sei porque as pessoas falam o verbo to be, é só o verbo be, né? Pode ser, can be, pode ser usado. Lembra no 8º ano que vocês viram a voz passiva? Então, pode ser usado, ok? Number 4, wind is one of the natural sources of energy that can't be converted into electrical energy. O vento é uma das fontes naturais de energia que não pode ser convertida em energia elétrica. Olha de novo aqui, ó, você tem o can't be converted. Não pode ser convertido. Olha, então, de novo aí você tem o verbo be, né? Number 5. Geothermal energy is a secondary source of energy. A energia geométrica é uma fonte secundária de energia. Thank you. And number 6, nuclear power is a primary source of energy. A energia nuclear é a principal fonte de energia. Na verdade, a gente tem primary, que é primária, né? A gente tem primária e secundária, e aí são aqueles textos que a gente viu numa aula anterior. Aí. A gente viu lá naquela aula do dia 7. Então, porque vocês querem retornar ao conceito de primária e secundária, é só voltar naquela aula, certo? Agora, vocês podem lembrar, se vocês querem relembrar aqui, ou na verdade quiserem aprofundar esse assunto, vou fazer agora a propaganda do João, Antônia. Você faz propaganda de alguém, né? Então vou fazer propaganda do João. O João, ele trabalhou também essas questões de energia, os tipos de energia, nas aulas do 1º ano do médio. Então, se você quiser já aprofundar e já saber um pouquinho mais aí, já antecipar, expandir seu vocabulário aí, vai aqui na aula do João. Inclusive, ele também fala um pouquinho da voz passiva aí do Passive Voice. E aí fazer propaganda também da aula do 8º ano, que a gente também fala do Passive Voice, né, Antônia? Foi hoje. É isso aí. Tá. Agora a gente tem outro exercício que também está no caderno do aluno. E é esse, ele está na página 35. 35, isso, está na página 35 do caderno. Até fazer a propaganda do caderno. O caderno do aluno, página 35. Então, esse é o mesmo exercício, mas vamos expandir na tela para ninguém reclamar do tamanho. Vou colocar na tela um pouquinho maior. Próximo slide, por favor, produção. E aí vocês vão colocar aí na ordem agora. Vai put the words in the right order to unscramble the sentences. Coloque as palavras na ordem correta e reescreva as sentenças. Aí você tem a palavra unscramble aí. Scramble é embaralhar. Unscramble, desembaralhar as frases. Então vocês têm agora 1 minutinho para criar aí 3 frases com a estrutura certinha. Vamos lá, a gente já volta.
Voltamos, foi fácil essa, né? E aí, Antônio, o que eles estão respondendo? Eles responderam uma, mas eu acho que já é um bom passo, né? O Vitor Lucas respondeu: I need electrical energy to charge up my computer. Certo, é isso aí. Vamos dar um... Mais uma? Ninguém respondeu a 2? Deixa eu ver se eu acho a 2. A maioria respondeu a 1. Vamos colocar na tela, então, de novo o exercício, e aí, conforme vocês forem respondendo, a gente vai falando aqui. Vamos lá. Vamos tentar colocar a 2. Desculpa, o Guilherme respondeu. Isso, o que ele We respondeu? need electrical energy to charge up your smartphone. Ok, A muito 3, they want to save electricity at home. Muito bem, bom, pensei que vocês fossem me decepcionar hoje, gente. Vamos lá, muito bem, todo mundo respondendo. Vamos ver na tela a resposta, então. A gente tem aí, olha só, o jeito que vocês colocaram exatamente está certa. I need electrical energy to charge my computer. Olha só, a gente tem esse verbo need aqui. Need é o verbo precisar, olha só. Aqui tem need aqui embaixo também, e tem want aqui embaixo. Então, I need electrical energy to charge my computer. Eu preciso de energia elétrica para recarregar meu computador. Então, digamos que você não precisasse, só pensasse, se você só precisasse recarregar o computador. Como é que a gente faria essa frase, Antônia? Se eu precisasse só recarregar? Eu quero falar só, eu preciso recarregar o meu computador. I want to charge my computer. Isso. I want seria eu quero, eu preciso. Continua sendo need. I need. To charge. Isso. My computer. Então, olha só, esse electrical energy aqui, eu não precisaria dele se fosse em outra situação. Então, quando tem o verbo need, se você precisa de alguma coisa, você fala direto. I need electrical energy, do jeito que está aqui. Se você precisa fazer algo, I need to charge my computer. Então, esse verbo need, se ele tiver seguindo uma coisa, você não precisa de preposição. Se ele tiver um verbo, você precisa do to, certo? Então, isso aí você tem que prestar atenção nisso. Mas a gente faz em português também, né? Alguns verbos precisam da preposição. A 2. We need electrical energy to charge our smartphone. Nós precisamos de energia elétrica para recarregar nossos smartphones. Isso, então veja bem, aqui também tem duas partes, ó, o need, e aí tem aquilo que a gente chama de chunk, né? Ó. Eu podia falar só, nós precisamos de energia elétrica, nós precisamos recarregar. Então, need to charge. Então, você tem essas partezinhas da palavra que você pode usar, certo? E aí a terceira, they want to save electricity at home. Eles querem economizar energia elétrica em casa. Isso, muito obrigado. Então, olha só, esse need, want, você poderia trocar, né? Se você quisesse fazer de uma forma diferente essas frases, você poderia trocar esses quadradinhos aí, montar frases diferentes também. Poderiam ser frases diferentes, nós queremos, nós precisamos. Então, é importante você saber o significado do verbo want, que é querer, e need, que é precisar, né? Então, want... When you need too much, you want more. Você precisa bem, é mais forte que want, certo? É isso aí. Então vamos agora para um vídeo. Agora a gente vai ver a resposta da pergunta de hoje, que eu perguntei para vocês. Onde é que eu tô? Qual a câmera? Onde que eu tô, produção? Então, a pergunta é, do começo da aula, can a potato generate electricity? Uma batata pode gerar eletricidade? Será que pode ou não? Vamos ver esse vídeo, então. E aí, a gente vai ver essa pergunta. Olha lá. Light bulbs need electricity in order to generate light. Para traduzir? Sim, por favor. As lâmpadas elétricas precisam de eletricidade para gerar uma energia limpa, né? Mas você não precisa saber, ou você não pode ter essa lâmpada elétrica. Você pode ter essa lâmpada elétrica usando a batata. Então, aqui está a pergunta. Did you know, você sabia? Did you know you can light... isso. Você sabia, aqui dá para a gente cortar. Você sabia que você pode, you can light, a light bulb, aí tem uma repetição. Você pode iluminar uma lâmpada usando uma batata? Então, é isso aí que é a pergunta, né? Você tem essa pergunta, e aí eu quero ver que vocês concordam, vocês podem ver essa experiência agora que está aparecendo, e aí vocês podem tentar fazer também em casa e compartilhar com a gente. Vamos ver o vídeo agora, então, como é que vocês podem fazer essa experiência. Vamos lá.
estão curiosos, né? Como que acontece isso da batata gerar energia? Olha, aí vocês vão ter que falar com o professor de ciências, tá? Que eu só estou aqui para ensinar a fazer o relatório, tá? Então, assim, ó, no caderno do aluno vocês têm o passo a passo de como fazer essa experiência, né? Tem aqui o passo a passo, porém vocês vão perceber uma pequena diferença aí, né? E acho que não sei se vocês vão conseguir matar, se vocês perceberem a diferença do experimento que tem aqui para o experimento que a gente mostrou, vocês podem escrever no chat aí. Isso pode ajudar os colegas aí a fazer o experimento dar certo, quem for fazer, tá? Então, quem for fazer, lembra de sempre compartilhar aí com a gente, coloca lá no centro de, eu no centro de mídias ou English CMSP, que a gente sempre acha. Só que provavelmente a gente vai só ter mais 2 aulas aí para poder mostrar, depois a gente vai mudar o conteúdo aí do Então, bimestre. posso dar uma cola? Pode. Tem um seriado que o pessoal já comentou aqui, Anne with E, que tem essa experiência, só que ela ilumina uma sala inteira, a professora, né? E lá ela explica como que isso ocorre. É verdade, né? É verdade. Né? Nesse seriado aí tem um capítulo que ela explica. Eu estava até pensando agora fazer uma árvore de Natal. Aí, você, em vez de fazer colocar as bolas da árvore de Natal, você pega a batata e coloca os LEDs. Olha que interessante. Isso, o Alexandre falou que quando faltar energia na casa dele, ele vai iluminar a casa com batatas. Muito bom, então. É uma estratégia aí que vocês podem fazer. Tá. Então, a gente vai ter agora um passo a passo, vai aparecer na tela para vocês, mas tem uma coisa errada aí. Vocês podem perceber que a primeira linha está escrito finally, finalmente. Então, esse texto aí, essas instruções, elas estão fora da ordem. O que vocês vão colocar agora? Vocês vão colocar no chat a ordem certa dessas instruções. Só que então coloquem todas de uma vez. Então, se você acha que é a última, então você vai colocar você coloca 1, qual que é a primeira, qual que você acha 1, e aí coloca a letra da primeira. 2, e qual que é a letra da segunda. 3, colocam todas de uma vez no chat, para a gente poder fazer a correção de maneira mais rápida, certo? Então, vocês têm 2 minutinhos aí para fazer a leitura. Enquanto vocês estão colocando, a gente vai ler, mas não vai traduzir ainda, só para vocês aprenderem a pronúncia e fazer uma vivência do idioma, certo? Então, vamos começar a leitura. Tá lá. Finally, it's time to test your experiment. Put the LED light bulb in the potatoes hole you have made and see what happens. B. Now, take the copper wire and remove the plastic covering both edges, 6 centimeters. C. Use the uncovered wire to wrap the zinc nail and the copper coin, one at each side. D. Get the potato and make a circular hole in the middle, 4.3 to 2.3 centimeters. Letter E. Insert half the coin into one edge of the potato and half the nail on the opposite side. Então, vocês já tiveram aí um tempinho que eu fiz a leitura, vocês têm agora 1 minuto e meio e a gente volta já já.
Voltamos. E aí, professor Antônio, está conseguindo responder? Sim, eles responderam, tem um pouquinho de divergência entre as respostas. A Mariane respondeu 1D, 2B, 3C, 4E, 5A. Ok. Já o Tiago respondeu, Tiago Emanuel, 1D, 2B, 3C, 4E, 5A. Ok. Vamos ver na tela, então, a ordem correta agora. Então, aqui vocês tinham original e aí vocês têm um novo texto. Aí eu não esqueci de colocar aí a ordem, mas aí vocês podem conferir também no caderno do aluno, porque as instruções que estão no caderno do aluno são as que estão aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a tradução, a leitura e a tradução para vocês agora. Primeira. Get the potato and make a circular hole in the middle. Pegue a batata e faça um furo circular no meio. Isso. Não. 4 por 3, 2 por 3. Isso. Aí, como está em inglês, deveria estar um ponto aí, não vírgula, tá, gente? Então, em inglês é o contrário, tá? Vírgula é ponto e ponto é vírgula, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente vai lá no Excel, nas planilhas, né? E você coloca a nota do aluno e coloca ponto, o professor de inglês põe ponto e depois fica vírgula, então pode confundir aí, tá? Tem que tomar cuidado. Number 2, isso aí foi meu. Number 2, now take the copper wire Agora, pegue o fio de cobre and remove the plastic covering both edges. e retire a cobertura plástica de ambas as bordas, 6 centímetros. Use the uncovered wire to wrap the zinc nail. Use o fio descoberto para embrulhar o prego de zinco And the copper coin. e a moeda de cobre, One at each side. uma de cada lado. Insert half the coin into one edge of the potato. Insira a metade da moeda em uma das pontas da batata And half the nail on the opposite side. e metade do prego do lado oposto. Finally, it's time to test your experiment. Finalmente, é hora de testar o seu experimento. Put the LED light bulb in the potato's hole. Coloque a lâmpada LED no buraco da batata. Então, eu tinha que não podia parar agora, então. Put the light bulb in the potato's hole you have made. Coloque a lâmpada LED no buraco da batata Que você fez. que você fez And see what happens. e veja o que acontece. Vocês perceberam que aqui a gente pode trabalhar, para fazer a estratégia de leitura, vocês podem trabalhar várias coisas que a gente chama de prefixos e sufixos, né? Então, a maioria dessas palavras aqui, elas são palavras que são parecidas com o português, né? Que são os cognatos aí, né? Na aula do 6º ano e do 7º ano, a professora Antônia fala direto de cognato, né, Direto, gente? que são as estratégias de leitura. Se você está com dúvida sobre o que é um cognato, assista às aulas da professora Antônia, que toda aula ela fala sobre cognato, gente. No Suas 8º ano vocês já são fluentes, né, Ed? Não precisa exatamente. falar mais de estratégias. Então, olha só, circular, né? Circular. Plastic, plástico. Zinc, zinco. Né? Então, potato, batata, mas não é cognato, mas eu falo potato, né? Mas tem quem fala inglês britânico pode falar potato também, né? Mas eu costumo falar potato. E aí você tem algumas palavras, por exemplo, que você pode usar, que aí você vai usar aqui, ó. Por exemplo, a palavra cover quer dizer cobertura, né? Aí você tem uncovered, descoberto. Então é o fio descoberto. Então você pode usar essa estratégia também de olhar os sufixos. Então, por exemplo, finally. Toda vez que você vir esse ly no final aí, quer dizer que é finalmente. Então, todas as palavras que tiver aí o ly, você, não quase, todas, né, mas a maioria. Por exemplo, quero falar infelizmente. Como é que eu vou falar isso? Eu posso falar unfortunately. Completely. Isso, obrigado, Antônia. Unfortunately. Então, ó, completo é complete. Será que vai dar para enxergar aqui? Deixa eu limpar aqui a tela. Eu quero falar aqui, complete, vou colocar aqui em cima, hein, ó. Complete é completar. Completamente, completely, ou completo, né? Então, você tem essas palavras que você pode usar aí, e aí você pode usar essas estratégias para fazer uma leitura melhor. Então, olha só, tá facinho aí para fazer esse experimento. Vocês podem fazer o experimento e aí vocês vão fazer
uma experiência aí em casa, como a sua lição de casa, é você construir a sua potato battery. Build your potato battery and share with us. Crie a sua bateria de batata e compartilhe conosco. A palavra share aí vocês estão acostumadíssimos, né? Vocês veem tudo claro. Fill the lab report about the experiment. Complete o quadro abaixo, né, com a sua experiência. Isso. Então, o lab report aqui, ele é o seu relatório do relatório. Então, você vai colocar o quê? Quando você for fazer seu relatório, você vai colocar se sua bateria de batata funcionou ou não funcionou. Funcionou, como é que a gente fala funcionou? Funcionou é worked. Funcionou, worked. Se ela não tiver funcionado, você vai falar que ela não funcionou. Didn't work. Certo? Então, aqui, simple past, né? Aqui, a bateria de lab funcionou. Você pode colocar funcionou, não funcionou, ou turned on, se você quer falar que ligou, turned on. Ou não funcionou, didn't, estou tentando fazer a letra maior aqui, gente. Didn't turn on. Aqui está pedindo se ele foi bem sucedido. Se ele foi, você vai escrever por quê. Se ele não foi, você vai colocar por quê. Aqui está pedindo, eu acho que ela gerou eletricidade porque, aí entra o que a professora falou, né? E a última é como a gente pode melhorar esse experimento. Então é isso, gente. Espero que vocês consigam fazer aí o experimento. A gente aguarda ansiosamente aí que vocês compartilharem aí, falem com seus professores também. Às vezes a gente não mostra porque precisa pedir autorização. Vai aparecer aí também, a gente trabalhou aí, a atividade está no caderno do aluno, na página 36, certo? Se você pode compartilhar usando o English CMSP e vai aparecer para vocês agora o link para vocês falarem sobre a aula de hoje. E eu me despeço agora. Muito obrigado, professora Antônia. Thank you, Antônia. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. See you.